Olá, boa noite. Eu sou o professor Rafael Correia Lima. Como vocês já viram aí na minha apresentação da disciplina de ambientação em IAD e informática básica, eu sou formado, eu tenho duas graduações em pedagogia e artes visuais, dou aula na educação básica, como vocês estão vendo pelo meu sotaque. Eu sou de São Paulo e dou aula também na faculdade de graduação e na pós-graduação e especialização Lato Sensu, todos os cursos voltados na área de educação. Essa disciplina em especial da qual nós estamos estudando aqui, espero que todos vocês sejam bem-vindos, também é uma disciplina da qual se estuda dentro da carga horária de pedagogia, que são as tecnologias. Hoje, mais do que nunca, século XXI, onde nós falamos muito mais dessas plataformas e dessas tecnologias a serem estudadas também e para serem ensinadas. Bom, eu espero que todos vocês sejam muito bem-vindos a partir de agora, são 9h03 da noite, e eu fiz brevemente aqui uma apresentação minha, é um orgulho, é um privilégio estar aqui e vocês me ouvindo aí também em casa, não somente o pessoal do norte de Minas, que é a nossa instituição de vínculo, mas como eu já tenho percebido pelos fóruns, que temos gente do Brasil inteiro, de norte a sul do nosso país. Isso é uma dádiva muito grande, principalmente nesse momento pandêmico que nós estamos vivendo, e que vocês tenham procurado um curso de tão prestígio, né, que é esse curso de assistente administrativo. Eu quero falar também como como está organizado o nosso curso antes de começar a temática do meu webinário de hoje, que é sobre as ferramentas Google. Então, antes disso, vocês já devem ter se familiarizado um pouco, mas para quem ainda não está muito familiarizado, essa primeira disciplina de ambientação em IAD Informática Básica, ela não vai te trazer, não vai te formar, por exemplo, um expert em tecnologia ou em informática, mas algumas noções básicas, elas são muito importantes. Logicamente que a nossa turma, ela é bastante heterogênea, ou seja, nós temos alunos de diversos níveis intelectuais, cognitivos em relação à informática. Então, para alguns, você pode até perceber que está um pouco maçante, ver coisas da qual você já faz, da qual você já sabe, mas para outros isso tem um grau de muita valia, de muita importância. Então, o que acontece? Iniciamos dia 4 com a aula inaugural. Essa disciplina, ela iniciou dia 17 e ela vai terminar no dia 4 de setembro. Vocês podem acompanhar pelo calendário do curso. E já no dia 1º de setembro, já inicia também os estudos da disciplina B e C. Então, portanto, eu vou apresentar um slide aqui para vocês, com algumas partes do cronograma, só para vocês ficarem um pouco atentos, porque às vezes é a dúvida de muitos aqui. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui, para vocês verem o que eu tenho preparado. Só um minutinho. Deve estar abrindo aí para vocês. Bom, e aqui nessa minha primeira tela, aqui um webinário, assistente administrativo, a data de hoje, e o Instituto Federal aqui do Norte de Minas, da qual nós temos vínculo. Então, no meu segundo slide, que são as atividades da disciplina, eu coloquei por cores, né, como simbolizando aí um semáforo, né, para vocês se nortearem de todo o conteúdo da qual
está abarcado na disciplina. Então, toda essa parte que está em verde, ela é obrigatória. A parte amarela, ela não é obrigatória, ela é facultativa, ou seja, ela é opcional. Então, logicamente que tudo que nós temos preparado para vocês é de grande importância, é para poder complementar ainda mais a aprendizagem, né? E essa que está em vermelho é a parte da recuperação, que vocês não vão ver nada nesse momento, a não ser no final do curso. Isso são casos isolados de pessoas que, enfim, por algum motivo, não conseguir atender todo o cronograma das atividades avaliativas. Mas vamos nos atentar aí à questão toda a parte que está em verde. Então, o que que nós temos? O Fórum 1 de apresentação, como a maioria de vocês já fizeram, excelentes apresentações. O Fórum 2, que vocês já estão discutindo também sobre a privacidade, sobre redes sociais, sobre os nascidos no século XX e os nascidos no século XXI. E aí nós temos também o trabalho, que é a atividade avaliativa, essa edição de planilha, né, que na verdade nós tivemos um chat tira dúvidas, muitas das pessoas perguntaram também, e o que acontece com essa atividade avaliativa? Você vai simplesmente fazer exato o que está ali no vídeo explicativo, exato o que está na comanda. O que vai ser avaliado? Vai ser avaliado a fórmula. Então, você não pode enviar o arquivo em PDF, mesmo porque o sistema ele não vai aceitar. Você tem que escolher um programa de planilhas e nessa planilha você vai formular a tabela. Bom, algumas pessoas também perguntaram assim, eu não escrevi igual, não coloquei os mesmos valores das notas, da média. Alguns questionaram a parte escrita. A parte escrita e a parte da média, ela não é tão importante. O que importa é se você entende e consegue fazer a fórmula. A fórmula, ela é de soma ou daquele do botãozinho, como eu mostro lá no vídeo explicativo de autossoma. Então, por isso que o arquivo ele precisa ser enviado em Excel, tá? Em Excel ou então qualquer outro programa de planilhas, como, por exemplo, eu vou mostrar para vocês hoje do Google Planilhas, que é um outro formato e dá para fazer a mesma coisa. Então, nós temos também duas avaliações online, elas são obrigatórias, vocês podem ver que está em verde, a número 1 e a número 2, cada uma delas contendo 15 questões, valendo 2 pontos cada uma, e ao total vai dar 30 pontos, e depois mais 30 pontos, 60, com 20 pontos do trabalho de edição de planilhas, nós já temos aí 80, mais 5 pontos em cada um dos fóruns, 90, e por último, a autoavaliação, que vocês vão propriamente se autoavaliarem. Bom, toda essa parte que está em amarelo, né, a leitura complementar, videoaula 1, 2, 3, 4, elas servem para complementar o aprendizado de cada um de vocês. Logicamente, não deixem de ver também. Agora, eu vou passar aqui a minha próxima tela, o cronograma de atividade, que ele é muito importante. Então, aqui tem algumas datas. Esse documento, ele também está disponível ali na plataforma. Alguns de vocês já devem ter acessado. Então, na disciplina de ambientação em IAD e informática básica, está aqui todas as atividades avaliativas, como muitas das pessoas até me enviaram um e-mail me perguntando pelo chat se esse webinário ele seria avaliativo. Não, ele não é avaliativo. Mas, como eu disse para vocês, ele é muito importante, principalmente porque todo aprendizado, né, toda forma, ele é importante para nós. Então, eu acredito, e eu estou muito feliz também você estar me assistindo nesse momento, logicamente, para nós termos muito mais entrosamento e possibilidades de aprendizagem. Então, tá aí, fiquem atentos às datas, né, a disciplina, ela termina no dia 4/9, 4 de setembro, e já começa no dia 1º as outras disciplinas. Então, a disciplina de ambientação em IAD, Informática Básica, tem uma carga horária de 20 horas, né?
todas as disciplinas têm carga horária de 20 horas. E o curso de vocês total, de assistente administrativo, ele tem uma carga horária total de 160 horas. Vocês precisam cumprir todas elas para poderem ser certificados, certo? Bom, então, eu vou começar agora com a temática que eu tenho preparado para vocês hoje. Logicamente, vocês já devem ter ouvido que é sobre o Google, né? Essa grande máquina, essa grande tecnologia, essa grande rede, né, interconectada no mundo, que começou ali em janeiro de 96, nos Estados Unidos, por duas pessoas, e hoje praticamente dominou o mundo, né? Eu não sei se vocês lembram, mas na década de 90 era simplesmente uma barra de um buscador, e hoje o Google ele tem uma gama de aplicativos e cada vez mais evoluindo, principalmente nessa situação de pandemia, né? Vocês podem até perceber que determinadas plataformas, softwares que a gente já utilizava de aplicativos, eles foram remodelados, né? Eles foram ampliados de acordo à necessidade. Então, o Google, que já era uma grande, né, potência, vamos dizer assim, né, da internet, hoje ele já é muito mais. Então, por isso que eu, com muito carinho, selecionei algumas ferramentas, não todas, mas as mais básicas de como nós utilizarmos para vocês entenderem melhor o que vem a ser a nuvem, especificamente. Então, para que nós tenhamos acesso a todas essas ferramentas do Google, é aconselhável. Hoje, na verdade, já funciona com outros navegadores, mas o Gmail, ele consolida toda essa gama de aplicativos que pertencem ao Google. Então, o Gmail, ele é a porta de acesso, né, é a entrada para tudo isso que eu vou falar hoje para vocês. Logicamente, existem outras empresas, por exemplo, a Microsoft, que tem crescido muito, principalmente agora com o 365, que deu uma bela de uma reformulada, e inclusive eu utilizo bastante, e logicamente super funcional para o dia a dia. Então, o Gmail, ele é a porta de entrada para tudo isso. O segundo ponto é o Google Drive, que até eu coloquei uma imagem bastante sugestiva aqui de uma nuvem. E essa nuvem, ela é o quê? Ela vai guardando tudo. Então, por exemplo, computadores que têm problemas de memória, por exemplo, como esse meu notebook que eu estou aqui, que já me deixou na mão várias vezes, se um documento, se tudo que você fizer estiver dentro do Google Drive, ou seja, estiver dentro da nuvem, ele já não vai pesar tanto, você vai desocupar essa memória, né? E esses arquivos eles vão estar num outro lugar, que você pode também, eu vou mostrar algumas funcionalidades que você pode compartilhar e colaborar e inserir colaboradores, edição, enfim, com outras pessoas em tempo real. E a terceira é o Google Documentos, né? Em português, alguns conhecem como o Google Docs, que é simbolizado por essa janela aqui verde, azul, que está aqui de texto. Quando vocês quando veem essa figura, vocês já sabem que se refere ao Google Documentos. E aqui, por exemplo, um documento, como vocês já viram, muito parecido com o Word. Na verdade, ele é exato igual ao Word. Algumas funcionalidades a menos e outras a mais, né? O Google Planilhas, e vocês vão ver também por essa figura, parece muito com o Docs, né, a figura, só que é verde, e aí vocês já vão saber também que é o Google Planilhas, que muitos conhecem também como o Excel, que é um dos primeiros, um dos mais utilizados também. E depois também vou falar um pouquinho sobre o Google Formulários, que é uma ferramenta muito importante, muito interessante hoje,
que na verdade você não precisa só fazer uma pesquisa para poder utilizar, e ele tem acesso também a vários outros aplicativos do Google, como principalmente o Google Planilhas. Enfim, eu trouxe esses cinco para poder para mostrar para vocês, enquanto nós vamos falando sobre algumas outras coisas. Bom, eu tenho aqui pessoas que estão colaborando comigo, que estão me ajudando. As perguntas, se vocês tiverem alguma dúvida, vai ficar para o final, né, para poder otimizarmos um pouco mais. Não pretendo demorar muito para que todos vocês permaneçam comigo até o final. E eu vou começar agora apresentando aqui compartilhar aqui novamente com vocês, e vou apresentar exatamente como o início de tudo isso, que é com o Gmail. Lógico que, para vocês vão ver, eu já tenho aqui a minha conta do Gmail, então já vai aparecer para vocês, né, a tela e uma porção de e-mails que está por aqui. E aí, o que acontece? Mas se você não tem, logicamente, começa como toda a criação de um e-mail, e ele vai hoje, né, com muito mais liberdade e privacidade também, te pedir para que você faça tudo isso. Bom, aqui está a minha caixa de entrada, né, do meu e-mail pessoal particular, e aqui, ó, façam bastante atenção que está Google Apps, né? Eu estou começando já partindo do princípio de que vocês já estão familiarizados com uma caixa de e-mail, e que já tenha acesso a ele. O que acontece com o Gmail, né? Então, ele tem aqui o e-mail também da Microsoft, também hoje tem a mesma configuração. Então, nós temos aqui 9 pontinhos, ó, quando eu coloco o cursor do meu mouse, é que ele aparece Google Apps. Então, quando eu coloco aqui no Google Apps, como eu estava falando para vocês, ele vai, ó, conectar vocês com todas as outras ferramentas Google, que o Google ele tem conexão direta ou até mesmo indireta. Quando ele tem indireta, no sentido que eu falo que você pode colocar como complemento, e quando é propriamente do Google, vocês podem ver que tem as cores do Google, né, que desde 2014, se eu não me engano, 2015, ele tem essas cores já meio padronizadas, e aí ele vai conectando e ativando, sincronizando várias máquinas. Então, o que acontece? Falando aqui um pouquinho do Gmail, logicamente, que funciona como um e-mail comum, e aí ele vai te dar acesso a essas outras plataformas da nuvem, que eu acho muito interessante e importante para todos vocês utilizarem. Então, eu vou começar aqui pelo Google Drive. O Google Drive, que é a nuvem. Eu cliquei aqui, apareceu 2 vezes, deixa eu tirar uma aqui para vocês verem. Bom, aqui no Google Drive, vocês estão vendo aqui, eu tenho alguns arquivos, né? Todos os meus arquivos, eles vão aparecendo aqui, eles vão sendo armazenados dentro da nuvem. O Google Drive é o que nós conhecemos informalmente, né, como nuvem, porque ele vai, ó, armazenando aqui, ó, ele tem um valor muito alto de armazenamento, tá vendo? Né? E ele te dá muito mais possibilidade do que todos esses arquivos eles estivessem propriamente ocupando a memória do seu computador. Então, o que acontece? Eu vou começar aqui, ó, clicando aqui no mais novo, e já indo para o documentos Google. Só para vocês verem, se eu clicar aqui, ó, do lado, ele vai me trazer um documento em branco, ou aqui ele vai com base em um modelo. Bom, ele vai te dar a opção de muitas coisas, como, por exemplo, um certificado, uma mala direta, enfim, se você clicar aqui, ele vai te dar essas opções. Eu vou começar aqui com um documento em branco, só para vocês verem.
Ele é muito parecido com o Word. Ele vai abrir um documento. Aqui está o cursor, onde eu começo a digitar. E aí eu começo, por exemplo, a escrever. Webinário, assistente administrativo. Todas as outras funcionalidades, elas estão aqui exatamente iguais ao do Word. Algumas coisas elas modificam, por exemplo, vocês percebem que na hora que eu digito, ó, aqui, ele está salvando, ou seja, dentro dessa plataforma, ele não tem a opção de salvar, porque ele salva automaticamente. Então, tudo que eu digitar aqui, eu posso simplesmente a qualquer momento fechar e ele vai simplesmente salvar. Aqui, por exemplo, eu simplesmente, vocês viram que eu cliquei aqui, ele já apareceu o webinário assistente administrativo. Ele tem o quê? Inteligência artificial, ou seja, ele já vai subentender que o nome daquele arquivo que eu gostaria de colocar seria o webinário assistente administrativo. Bom, e aqui está todas as opções para eu alterar a letra, né? Se eu não quero, por exemplo, essa do Arial, que ele já está meio que configurado, exato como no Word, para eu aumentar ou diminuir, enfim, colocar negrito, sublinhado. Percebam que aqui o B, por exemplo, é o negrito, que no Word é a letra N. Algumas coisas elas vão alterando, outras permanecem exatamente iguais. Mas uma das coisas que eu quero chamar bastante a atenção de vocês é essa questão aqui, ó, no compartilhar. Quando eu clico aqui, ó, em compartilhar, o que ele vai fazer? Ele vai abrir a possibilidade, ó, ele já trouxe aqui alguns e-mails, então eu vou colocar aqui, por exemplo, essa pessoa, né? Então, eu vou compartilhar e posso também enviar uma mensagem para ele, como se eu estivesse enviando um e-mail. Por favor, então vou colocar aqui, ó, por favor, vamos compartilhar esse arquivo colocando mais informações. E aí, tem aqui a opção de editor, que no caso eu estou dando autonomia para essa pessoa editar também, escrever, apagar, enfim, ou eu posso simplesmente colocar como comentarista, que ele simplesmente vai ver e vai comentar do lado direito, não vai alterar, ou simplesmente como leitor. Se eu coloco ali como leitor, ele simplesmente só vai ver e não vai conseguir fazer mais nada. Mas se eu quero que eu escreva e essa pessoa também escreva, eu coloco como editor e coloco aqui como enviar. Quando eu clicar em enviar, essa pessoa foi adicionada. Então, eu tenho um colaborador aqui nesse arquivo. Tanto eu, que abri esse arquivo, quanto essa pessoa pode escrever junto aqui comigo. Então, eu escrevi essas duas linhas. Imagina que essa pessoa estivesse online agora, ela também começaria a escrever alguma coisa aqui, por exemplo, olá, tudo bem? Né? Uma pergunta, vou colocar aqui, enfim. E aí, daria continuidade. Essas são... por que eu estou passando ferramentas Google e a nuvem para vocês? Porque, pela possibilidade de vocês trabalharem juntos com pessoas em locais diferentes e como também a possibilidade de nunca perder um arquivo, porque ele salva automaticamente e ele fica na nuvem. Então, ele fica todos logados no na sua conta do Google, que no caso é a conta do Gmail. A partir do momento que você abre o e-mail do Gmail, você já tem acesso à conta Google. E, bom, vamos lá. Então, eu vou fechar aqui para poder não tomar muito tempo, e eu quero também mostrar uma outra ferramenta Google para vocês, que é aqui, ó, no o Google, o Planilhas Google.
Só um minutinho, parece que meu computador está pensando aqui, que é a planilhas Google. Nesse caso, a gente pode dar um F5 para poder atualizar a página, esperar que ele atualize. Bom, aquilo exato que eu fiz, que é compartilhar arquivo, né, colocar como colaborador, tá vendo? Ele aparece aqui, ó, como compartilhados, se fosse ao contrário, apareceria compartilhados comigo, e aqui, por exemplo, ó, ele aparece aqui, duas pessoas, que é um arquivo que foi compartilhado, ou seja, mais pessoas têm acessos. Então, vamos lá. A outra é sobre o Google Planilhas. Tem a mesma função também de abrir uma planilha em branco ou com base em um modelo, se eu já sei qual é o modelo. E é muito interessante vocês darem uma olhada aqui também com base em um modelo, porque, de repente, vocês têm alguma dúvida e, de repente, o Google, ele já, com a inteligência artificial dele, ele já tem alguns modelos prontos, práticos, que é só você ir abastecendo com as informações. Se eu clicar aqui simplesmente direto, ele vai abrir uma planilha em branco, eu não preciso vir aqui direto. Então, cliquei aqui, ele já vai abrir para mim uma planilha nova. Exato, uma planilha sem título. Vejam também a figura aqui do Google Planilhas. E aqui, por exemplo, eu começo a fazer como se eu estivesse trabalhando offline dentro do Excel, por exemplo, que é vinculado à Microsoft. Ele está acessando porque ele está pensando. Aqui também eu posso compartilhar essa tabela com qualquer outra pessoa. E aí o que acontece? As mesmas funcionalidades do Google Documentos tem aqui. E uma das coisas que eu não mostrei lá, eu quero mostrar nesse, mas pode ser feita tanto em uma quanto na outra, que é, por exemplo, eu vou colocar aqui o nome dessa planilha de webinário, também assistente administrativo. Se eu tivesse escrito essa informação embaixo, ele também, ó, ele está salvando automaticamente. E aí eu vou colocar, por exemplo, como sugestão o que foi feito solicitado na atividade avaliativa, que foi um boletim de aluno, né, onde começava com a disciplina, aqui na primeira célula, e aqui viria o nome, ambientação em EAD, informática básica. Estou aproveitando já para poder colocar algumas opções. Se eu clico aqui, ó, com o cursor, ele já vai abrir a célula do tamanho, né, da extensão do meu texto. Aqui na primeira linha, né, a B1, no caso, eu vou escrever algumas das atividades avaliativas, por exemplo, que é o Fórum 1, que ele tem o valor de 5 pontos, o Fórum 2, que também tem o valor de 5 pontos. Vamos colocar aqui, por exemplo, a atividade avaliativa, que tem o valor de 20 pontos. Aqui, a avaliação online 1, que tem o valor de 30 pontos. Se eu não quiser, por exemplo, escrever novamente, eu posso dar um Ctrl+C aqui, um Ctrl+V aqui, ele vai, e aí eu altero só, por exemplo, clicando com o cursor do mouse, avaliação online 2, enfim, e aí eu vou colocando até a minha autoavaliação. E aqui, essa daqui tem o valor de 30 pontos, essa daqui tem o valor de 10 pontos, e aqui a média final da disciplina, tá? A média final da disciplina. Então, vamos supor que você tirou a média, o peso máximo. Aqui, como eu mostrei para vocês, o outro vídeo foi feito no Excel, mas aqui está sendo feito no Google Planilhas. Aqui, ó, eu venho nesse M, que está invertido, eu clico nele e venho aqui em Sum.
Ou seja, ele já vai me jogar aqui o valor de 100 pontos. Lógico, bom, eu vou simplesmente colocar aqui para que ele, ó, seleciono apenas os números e coloco novamente aqui. Ele já vai me dar a fórmula, ó, igual sum, parênteses B2, que é aqui, dois pontos G2. E você dá um Enter e ele simplesmente vai fazer tudo isso para você. Por exemplo, se você no Fórum 2 tirou 4 pontos, tá vendo? Sua média já foi alterada automaticamente. Então, é muito importante nós sabermos isso. Se eu venho aqui com o cursor, tá vendo que esse fica um sinal de mais maior, eu consigo puxar a mesma fórmula para outros lados, para baixo. Então, por exemplo, eu coloco aqui, ó, 5, ele já vai alterando lá, tá vendo? Ó, 5, 20, ele vai somando, somando, somando. Bom, a dúvida uma vez que está na nuvem, como que eu faço para ele, por exemplo, ir para o offline, vamos dizer assim, uma vez que nós estamos trabalhando no virtual, a gente tem essa possibilidade de ir para o offline, que é para ele ir para a memória RAM do seu computador. Então, eu venho aqui, né, eu preciso achar a minha opção de download, e aí eu vou fazer o download, tá vendo, ó, do Microsoft Excel. Eu não posso fazer no trabalho em PDF, porque não vai mostrar para mim qual é a fórmula. Quando eu clico aqui em cima, ó, tá vendo? Aqui ele mostra qual que é a fórmula. Isso é muito importante para o trabalho de vocês, saberem que vocês conseguem fazer essa fórmula. Então, eu venho aqui, eu quero baixar, e eu simplesmente venho e fazer arquivo, fazer download, Microsoft Excel. E aí, ele vai começar a fazer o download aqui embaixo, para mim. Bom, eu estou correndo aqui ao máximo, né, para não ocupar muito tempo. Vou fechar esse arquivo aqui. Vocês já tiveram uma pequena palhinha, né? Enfim, existem N possibilidades. Agora vamos para vou dar um F5 aqui, ó. Vamos para o formulários Google. Então, ó, tá aqui. Quando eu clico no mais novo, eu venho aqui, ó, no mais novamente, e aí ele vai aparecer mais outros, muitos aplicativos que o Google ele domina. Então, por exemplo, eu vou falar um pouquinho do formulários Google. O que é o formulários Google? Ele é muito utilizado hoje, por exemplo, na educação, para, por exemplo, fazer uma avaliação, fazer um questionário, mas ele já era muito utilizado em pesquisas, fazer uma inscrição para um curso. Na verdade, a Microsoft hoje está vindo muito também, exato como o Google, mas o Google ele tem essa possibilidade, enfim, nós estamos utilizando uma versão gratuita para que vocês consigam fazer isso. Bom, então eu venho aqui e imaginem que eu vou fazer uma pergunta para vocês, exato como foi a prova. Então eu vou colocar aqui, vou criar uma avaliação. Avaliação online número 1, que é a primeira. E aqui eu posso fazer uma descrição, se não, ó, tá vendo também aqui, ó, eu acabei de digitar, ele está salvando automaticamente. Aqui onde está formulário sem título, se eu simplesmente clicar com o mouse aqui, ele já vai copiar essa função para cá. Vejam, isso é inteligência artificial e nos favorece e muito o nosso trabalho. Então, eu vou colocar aqui para vocês colocarem o nome completo. Nome completo. Ele já vai entender também que é uma resposta curta, né? Não, mas aqui tem mais opções, você colocar um parágrafo, ou seja, né, nós não temos mais nomes tão grandes como Dom Pedro, por exemplo, para ir mais do que uma linha, né? Então, uma linha ele cabe tranquilamente um nome de 5 até 6, enfim, uma frase aí bastante grande. No caso, a primeira é o nome completo, então eu vou deixar resposta curta. E eu vou ativar aqui como obrigatória, ou seja, para que todos os que ingressem, que venham preencher esse documento, eles não deixem de colocar o nome, que é muito importante. Aí eu quero colocar, por exemplo, uma outra pergunta. Eu simplesmente vou abrir aqui uma pergunta e vou colocar aqui
O estado de Minas Gerais está localizado em qual região brasileira? Vamos colocar aqui e um ponto de interrogação. Ele já, pela inteligência artificial dele, ele já está dizendo aqui, ó, que é uma múltipla escolha. Múltipla escolha é aquela que você só tem a possibilidade de responder uma única vez. Ou seja, só existe uma correta. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou colocar região Nordeste, né? Uma possibilidade. Região Sul, região Centro-Oeste, vou colocar aqui e a região Sudeste e a região Norte. Certo? Então, aqui eu estou criando um formulário com apenas duas questões. A primeira, identificação, e apenas uma pergunta. Deixa eu colocar aqui também como obrigatória. E o que acontece? Eu vou colocar aqui as respostas. Quando as pessoas elas começarem a responder, isso vai vindo para cá, até quando eu quiser, porque simplesmente eu posso clicar aqui e não aceitar mais as respostas. Esse link ele fica inapropriado, ele fica inutilizado. Mas imaginem que, por exemplo, para essa questão, eu já sei que o estado de Minas, qual é a região que ele fica. Então, eu vou colocar aqui como, por exemplo, um teste. Então, eu venho aqui, esse símbolo, né, de configurações, e vou colocar como um teste. Eu vou criar um teste. Só para vocês verem, né? Liberar a nota após o envio, certo? Eu vou colocar apenas aqui como respostas corretas e valores, e vou colocar como var. Então, tá aqui, 0 pontos, e aí eu venho aqui, ó, ele já abriu aqui para mim, chave de resposta, 0 pontos. Então, eu venho aqui e vou dizer que essa questão, ela vale 2 pontos. Adicionar feedback da resposta, eu já sei qual é a região que o estado de Minas está. Então, eu vou colocar aqui. As respostas... Não, peraí. Cancelar, desculpa. Eu simplesmente vou clicar aqui. Tá vendo que ficou verdinho? E vou dizer concluído. Então, o que acontece? Aqui, ó, obrigatória, vale 2 pontos. Eu vou simplesmente colocar aqui para visualizar como que as pessoas vão ver isso. Então, eu venho, aqui está a avaliação online 1, eu vou colocar aqui o meu e-mail, rafaclimarte@gmail.com, vou colocar aqui o meu nome completo, né, como está pedindo, e vou dizer que responder a pergunta que vale 2 pontos. Então, o estado de Minas está localizado em qual região brasileira? Região Sudeste. Ok. Envie uma cópia das respostas para mim. Se eu clicar aqui, ele vai enviar para o meu e-mail. Então, eu vou fazer isso e vou clicar em enviar. Pronto. Aqui, coloquei enviar, aqui, ó. Ele está dizendo que minha resposta foi registrada e se eu quero ver a minha pontuação. Eu quero ver a minha pontuação para ver se eu acertei ou não. Bom, então aqui, ó, valia 2 pontos, eu tirei 2 pontos, acertei e está correto, né? Então aqui foi que eu respondi, vou fechar aqui, e aqui apareceu já uma resposta para mim, né? E aqui ele mostra o quê? Um gráfico, que é é um dos componentes que compõe também as planilhas, e o que acontece? Ele também vai dar a possibilidade de criar a planilha. Então, por que eu disse que é tão importante o formulários Google hoje? Porque eu simplesmente coloco a informação aqui, quando eu venho aqui nas respostas e clico em criar planilha, ele vai, ó, criar uma nova planilha ou selecionar um arquivo já existente. Eu quero criar uma nova planilha, então eu vou criar aqui. O que acontece? Ele vai abrir novamente o Google Planilhas e já vai colocar
informações precisas, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, o nome de um arquivo, né? Avaliação online, tudo isso criado automaticamente por conta do formulário Google que eu fiz com vocês, certo? Então, o que que acontece? Passei para vocês, até agora, né? Foi o Gmail, o Google Drive, o Google Planilhas, Google Documentos e o Google Formulários. Bom, tentei passar o máximo rápido, mais possível, para que tivesse tempo também de vocês verem. Estou por aqui, vou parar aqui a minha apresentação. Estou por aqui e acredito que se tiver alguma pergunta, se alguém quiser alguma dúvida de tudo que foi falado, podem fazer. Os professores que estão me ajudando. Boa noite, professor Rafael. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês, né? Então, eu sou a professora Fernanda, sou tutora mediadora do Polo de Janaúba e estou aqui para ser como mediadora nesse webinário com o professor Rafael. Temos algumas perguntas aqui, professor. Teve algumas que eu até respondi aqui pelo chat mesmo, porque eram perguntas sobre o sistema mesmo. E outras vou apresentar aqui para o senhor, ok? Ok. Primeiramente, pessoal, quanto às datas que eles mais questionaram no início. Essas datas, provavelmente, essas datas vocês deverão verificar com seus tutores, porque eu acredito, eu verifiquei até com a nossa coordenadora, que talvez será prorrogado, não é isso, professor? Então, eu não estou sabendo ainda em relação a como que ficará a questão do calendário, se haverá prorrogação ou não, né, por conta de tudo isso que nós estamos vivendo. Mas está disponível na plataforma o calendário do curso, iniciando principalmente da minha disciplina, que iniciou no dia 17 e encerra no dia 4 de setembro. E as Certo. demais, professora Fernanda, tá aqui como o encerramento do curso para mim dia 31 de outubro. Ok. Eu vou. Depois, pessoal, a gente vai confirmar com a coordenação e os tutores com certeza irão passar para vocês essas datas certinho, tá bom? Agora, quanto às autoavaliações, o pessoal perguntou aqui como que funciona essas autoavaliações do sistema. Você pode responder? Sim, na verdade, a autoavaliação, o próprio nome já diz, é auto, né? Você mesmo se próprio avalia. Como que essas questões, elas são, não fiquem com medo, né? Porque simplesmente é você dizer como que você se dedica e como que você está mediante ao curso. E essa autoavaliação, ela é liberada propriamente pelo sistema AVA, que é o ambiente virtual de aprendizagem. Não sou eu quem faço essas perguntas e quem faz essa autoavaliação. Então, no momento que, de acordo com o calendário, elas vão estar disponibilizadas e, logicamente, enviado um e-mail, enfim, tudo para a caixa de entrada dos alunos, onde eles vão ser convidados a responderem essa autoavaliação. Normalmente, depois que faz a avaliação online 1, a avaliação online 2. Como eu coloquei aqui no cronograma que está disponível, entre o dia 25 e o dia 28 do 8. Ok. Professor, temos mais algumas perguntas aqui. Érica Pereira está perguntando, ela recebeu algumas fotos no Google Drive, por algum motivo ela não salvou e foi para um outro lugar.
Agora ela foi acessar as fotos e já não estava mais lá. Fala que está na lixeira do remetente. Ela pergunta: essas fotos, elas não deveriam ter ficado salvas? Então, o que que acontece? Se está na lixeira do remetente, provavelmente ela não era a proprietária das fotos. Então, por exemplo, pode ser foto compartilhada. Igual, por exemplo, vocês viram, deixar de compartilhar ali. E aí aquele arquivo ele nunca mais vai aparecer lá para ele vai ficar somente comigo. Então, o que pode ter acontecido é isso. Agora, se ela é a proprietária das fotos, ela, a não ser que ela tenha excluído as fotos, porque isso já aconteceu comigo também, de eu mesmo excluir o meu arquivo, pode ser que, se não foi feito isso, ele vai continuar ali. Uma dica muito importante também em relação à nuvem é nós sabermos exato qual é o nome do arquivo é, que nós salvamos aquilo, né? Ou quando recebemos também. Normalmente, se for um arquivo compartilhado, na opção onde está lá compartilhados comigo, ela pode ter acesso ali. E se a pessoa deixou de compartilhar, aí ela não tem mais acesso. O recomendado mesmo, se for compartilhado, faz um download e coloca no offline no computador. Gostei da pergunta, Fernanda, muito boa. Legal. Vamos para a próxima. A Taniele pergunta: como salvar um arquivo já existente no computador na nuvem? É quase a mesma pergunta da Thelma que. Não, a Thelma já pergunta diferente. Ela quer saber qual a capacidade de armazenamento da nuvem. Bom, como vocês viram aqui no meu, eu estou na versão gratuita, né? O meu, por exemplo, ele está com uns 15 gigas. É muita coisa. Mas a nuvem também do Google Drive, né, que é o tema que estou falando hoje, tem opção paga. Quando você já estiver atingindo ali os 15 gigas, principalmente porque foto ele consome muito, né? Mas ele vai solicitar que você compre. Mas 15 gigas é muito, dá tempo, dá para você colocar muita coisa ali dentro. E em relação à primeira pergunta também, Fernanda, que é como você colocar um arquivo que está no PC, que está no desktop, dentro da nuvem. Bom, lá você consegue também colocar, não pelo mais novo, você consegue fazer um upload do arquivo, né? Quando você estiver dentro do Google Drive, você pode fazer isso. Ou então, por exemplo, se você tem o Gmail, você envia esse arquivo para uma outra pessoa pelo Gmail, e quando você baixa, ele já vai te dar a opção também de baixar na nuvem, antes de baixar no seu computador. Você pode fazer essa configuração do computador também. Mas nesse caso, como está fora, é melhor ela fazer o upload, ou seja, colocar tudo dentro da nuvem, né, manualmente. É a melhor coisa. Previne, enfim, N outros problemas que podem acontecer no futuro. Ok. O Hélio Nepomuceno está perguntando: no caso de uma pessoa, também pode colocar para aprender a forma, ela digitando a fórmula mesmo, por exemplo, ele digitou aqui igual, soma, entre parênteses, o P2, G2, fecha parênteses. Sim, sim, também pode ser feito. Tanto no Excel, né, como eu fiz no vídeo explicativo da atividade avaliativa, quanto no Google Planilhas. Vocês até viram lá, igual, você pode escrever SUM, né, SUM, e ele também pode, ele vai fazer a fórmula. Ou então, simplesmente igual, e você vai clicando na célula, ele vai somando mais, mais, mais e mais sem que, se não quiser utilizar o autossoma, né, como eu utilizei ali. Ok, certinho. Érica Pereira pergunta: a atividade, no caso a atividade avaliativa, ela utilizou a fórmula do SI para fazer se o aluno foi aprovado ou reprovado. Tem algum problema? Não, tá ótimo. Ela colocou até mais coisas da qual nem foi pedido, que bom.
né? É Então, eu como eu também disse, achei que ela foi até superior. atingiu, isso é ótimo. Ganha uma estrelinha a mais, Fernanda. É nada. A pontuação máxima é 20 pontos, né? É um curso de informática básica, né? É apenas uma fórmula que está ali, mas já que ela colocou, isso é ótimo. Parabéns. Isso mesmo. Hélio pergunta novamente: nesse formato de formulário, né, que você apresentou aí do Google, teria algum prazo para ficar disponível até o aluno responder? Né, nessa específica, nesse formulário que eu fiz, na verdade, é apenas um teste, ele não vai ser compartilhado com ninguém. Na verdade, eu até não lembrei de compartilhar o link também. Mas, enfim, é você quem determina quando abre e quando fecha. Né? Então, por exemplo, qualquer pessoa com aquele link vai ficar respondendo, mas você determina, né? Quando você parar de aceitar as respostas, ele sai. Eu acredito que foi essa a pergunta, né? Isso mesmo. A Andrea Cláudia perguntou se pode usar o Drive do Hotmail. Se ela pode utilizar o Drive do Hotmail. Então, sim, hoje, na verdade, eles são todos conectados, né? O Outlook, por exemplo, ele também tem essas funções, hoje já casada com o Gmail. Que modificou muita coisa. Inclusive, vocês devem perceber, né, igual, é semelhante a essa pergunta que me foi feita agora, que as ferramentas elas estão se conectando cada vez mais. Eu nunca fiz com o Hotmail, mas por exemplo, o Outlook, que ele era exclusivo do Hotmail, ele interconecta com o Gmail e com outras plataformas também. Eu, se fosse ela, já ia direto para o Gmail, já me rendia logo de uma vez, né? Vai logo para o Google, porque está dominando tudo praticamente. Isso mesmo. A Luana Dias, ela pergunta: Olá, Rafael, tudo bem? Tenho uma dúvida. O senhor pede na orientação da avaliação para fazermos uma média, utilizando a função autossoma. Porém, você usou a soma e não a média. Como é para fazer? Não, o que que acontece ali? A fórmula se chama soma ou autossoma. O nome que eu dei se chama média, que é a média do aluno. Então, a gente está fazendo um arquivo, um documento. Nesse documento se chama média, né? E a fórmula se chama soma. Então, a gente, só para poder esclarecer, né, a fórmula se chama soma, mas o nome daquela célula que faz parte de um documento, que é um boletim do aluno, que, na verdade, essa atividade ela é bastante intencional mesmo, já para vocês aí irem se familiarizando, né, não só com esta disciplina, mas com todas as disciplinas do nosso curso, e também com as atividades avaliativas. Então, é só uma questão de nomenclatura. Mas se ela colocou como soma e também soma, enfim, isso não vem ao caso. Não será, como fala, não perderá ponto por isso. O mais importante é a fórmula, que é uma fórmula muito básica, né? Isso mesmo. Outra pergunta aqui eu acredito que seja a Sara. Depois pode explicar também se é possível. Eu tenho uns arquivos Word e Excel. Posso abrir no Google Documentos e Google Planilhas? Pode. Pode, Sara, né? E eu, se eu fosse ela, já faria isso, porque, infelizmente, né, como um bom brasileiro, enfim, acabou que eu fui conhecer um pouco mais da nuvem, lógico, né, por conta de uma situação muito trágica que aconteceu na minha vida, porque eu simplesmente vinha com uma memória, né, à parte, que é o pendrive, USB, e, enfim, imprimia tudo. Eu sou do século XX, então eu ainda imprimo, eu preciso do papel para poder
para poder pegar, né, para poder ver, enfim, eu estou conversando com vocês e também estou com a versão impressa aqui, eu não consigo me separar disso, mas o que que acontece? Eu fui vítima de um fato inevitável, né, que aconteceu e acabou que eu perdi tudo, né, de todos os arquivos que eu tinha de forma física, papel, pendrive, notebook, foi um roubo, né, foi um furto, e aí simplesmente eu falei assim, poxa vida, se eu já tivesse, né, todos esses arquivos dentro de uma plataforma, de uma nuvem, né, no Google Drive, eu não perderia nada disso. Ou seja, eu teria perdido o notebook, pendrive, a versão impressa, CD, DVD, tudo isso, mas eu não teria perdido, porque eu teria acesso a tudo isso na nuvem por qualquer outro computador. Infelizmente, acontece e a gente vai aprender com a dor. Mas por que que eu tenho mais ainda essa intencionalidade de trazer isso, essas ferramentas Google para vocês? Por mais que seja uma informática básica, como vocês viram que é realmente básico, né? É difícil no início, mas enfim, ele mesmo já próprio vai te ajudando a você se inteirar, né, com todos os mecanismos. Mas ele vai meio que te protegendo. Então, hoje, por exemplo, eu acesso, né, as minhas planilhas do Excel, meus arquivos do Word no meu notebook, no meu celular, num tablet, enfim, em várias outras máquinas ao mesmo tempo. Ok, a gente está para encerrar já nosso horário. Ainda tem algumas Verdade. perguntas aqui ainda. A hora voa, É, né, Fernanda? então, foi muito rápido, a gente nem viu passando. Mas é só para deixar aqui avisado, pessoal, que mesmo aqueles que a gente não conseguiu responder aqui, vocês podem postar suas dúvidas no Fórum Tira Dúvidas da sua disciplina lá, e que o professor vai responder, o seu tutor, estamos aqui para auxiliá-los, ok? Só para finalizar aqui, tem uma pergunta que eu achei bem pertinente do Paulo Novaes. Ele pergunta: não era para colocar a situação final na tabela, tipo aprovado e reprovado, e a fórmula SI, por exemplo, de comparação? Não necessariamente, né? Como vocês viram lá, eu não solicitei, porque ali já teria uma outra fórmula a mais, né? Como já foi, por exemplo, um outro caso que também foi perguntado aqui. Mas se você colocou, isso é ótimo, né? Igual como eu disse, né? Tem pessoas que têm muito mais dificuldade, já tem outras pessoas que têm mais facilidades. Não tem problema nenhum, isso é ótimo. Não Certinho. foi pedido, né? Mas, Não foi pedido, mas se quiser, é opcional. opa, Eu acredito aqui que a gente vai finalizar aqui, pessoal. Como eu disse antes, as dúvidas que tiverem é só vocês postarem no Fórum Tira Dúvidas ou entrar em contato com o seu tutor, né, pelos grupos aí do WhatsApp. E sempre que precisar, a gente está aí disponível, tá bom? Eu agradeço o professor, a nossa coordenadora, pela disponibilidade aí de participar desse webinário. Obrigada a todos os participantes e qualquer dúvida, estamos aí disponíveis. Ok? Obrigada. Boa eu noite. também agradeço, Fernanda. Obrigado, gente, por todos vocês que estão aí me ouvindo, nos ouvindo, participando também. Obrigado à professora mestra Ângela, que é a nossa coordenadora do curso, e a todos os tutores também que estão nos auxiliando aí nas correções, enfim, nos comunicados. Peço perdão também pelo contratempo que foi divulgado uma outra plataforma para vocês entrarem, e aí, de repente, não teve esse contratempo aí, peço mil desculpas, e foi um prazer, um privilégio estar aqui com vocês. Obrigado, Fernanda, obrigado, Ângela. Gente, um abraço para todos vocês. Tchau, tchau, boa noite.